A protelação, a procrastinação, elas são problemas sérios nos estudos. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é organizado ter uma estrutura que visa afastar isso. Então vamos começar. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Evandro e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês as duas estruturas, os dois grandes grupos dentro do programa, que são o conteúdo programático e os hábitos de estudo. O conteúdo programático é aquela parte do seu estudo que é voltada a avançar no seu planejamento de estudo, né? Ou seja, iniciar assuntos novos e concluir assuntos iniciados. E os hábitos de estudo são aquelas atividades que não estão necessariamente relacionadas com avançar no edital. No dia de hoje eu vou focar no conteúdo programático. Mas o que a protelação ou procrastinação tem a ver com isso, né, que eu falei aqui no início do vídeo? Primeiro vamos aos conceitos, né? Protelar ou procrastinar, eles são sinônimos, né? Significam basicamente você adiar uma determinada tarefa ou você ocupar todo o tempo disponível para fazer uma tarefa, embora ela não precisasse de todo aquele tempo. Por exemplo, você tem 4 horas para fazer uma tarefa que poderia ser feita em 2. Então você alonga essa atividade para que ela ocupe as 4 horas, né? Então isso tem muito a ver com protelação e procrastinação. Quando a gente criou o programa, a gente teve uma preocupação muito grande em desenvolver uma estrutura que objetivasse afastar ou minorar essa questão, porque ela é bastante comum nos estudos, né? É inegável isso, e a ideia do programa é justamente essa, né? Ajudar nessas questões que nos limitam ou nos impedem de alcançar um determinado objetivo, né? Então vamos explicar aqui como é que funciona isso. A primeira grande característica dessa estrutura quanto ao conteúdo programático é a própria montagem dos editais organizados, né? Por quê? Como você tem uma quantidade determinada de assuntos, vai ser muito mais comum que você não fique muito tempo em um assunto, porque você vai ver que você tem uma lista grande. Quando você só tem um assunto em uma disciplina, né, quando você faz seu estudo sem muito planejamento, há uma tendência natural que você fique nesse assunto, nessa disciplina muito tempo. Porque como você só tem ela, né, você não tem um edital que você olha e fala, eu tenho tantos assuntos, eu tenho só uma disciplina em um assunto. Aí você começa a trabalhar com várias fontes de estudo, tal, tentando esgotar aquele assunto, e isso acaba com que você fique muito tempo nesse assunto, em vez de ir mudando e alterando e avançando no edital, né? Então essa é uma primeira característica do conteúdo programático, a própria montagem dela que vai ajudar isso. A segunda grande característica que visa auxiliar o usuário a avançar nos estudos, afastar essa protelação, essa procrastinação, são os chamados períodos de estudo que a gente criou dentro da estrutura do programa. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais completo do que no primeiro vídeo, que eu só dei uma pincelada por cima. A cada assunto do seu edital, quando você faz a montagem, você baixa, é atribuído um período de estudo, com a situação não agendado. Então, sempre na primeira vez que você conclui um edital, baixa ele vai ter uma quantidade de assuntos, a quantidade de períodos vai ser idêntica, e todos eles vão estar com a situação não agendado, e conforme vocês estudam, eles saem da situação não agendado para estudado. Então, como é que funciona isso? Naquele vídeo anterior, eu fiz de forma automática, né? Você clicava no assunto, já agendava, já estudava, tudo acontecia automático. Hoje eu vou fazer de forma manual, que é para explicar mesmo. Então, vou colocar o calendário na visão semana. Vamos supor que você vai estudar direito processual civil. Então, você vem aqui, vou arrastar aqui e eu vou adicionar uma seção de estudo. Veja, o período associado àquele assunto, ele estava com a situação não agendado. Agora, a partir do momento em que eu arrastei ele saiu da situação não agendado para agendado. E quando eu fizer a minha sessão de estudo, ele vai sair para a situação estudei. Então vamos fazer, só que vamos fazer de forma manual. Eu vou alterar a cor aqui, ó, porque ela está com a cor da disciplina. Eu vou colocar para a situação do evento. Então, vamos supor que você estava estudando, você conclui a sua sessão de estudo. Veja, você não está concluindo o assunto. Isso é muito importante. Você está concluindo a sessão de estudo. Então você concluiu a sua sessão de estudo, o programa vai te perguntar: você concluiu esse assunto? Se você marcar que sim, veja, nenhum período a mais vai ser adicionado a esse assunto, porque você não precisa mais disso. E esse assunto,
o período ele vai associado ao assunto, ele vai sair da situação agendado para estudei e automaticamente você vai ter um assunto visto do seu edital. Você continua com a mesma quantidade de períodos, 61, que era a mesma quantidade de assuntos, mas agora você tem 60 não agendados, ou seja, você precisará de no mínimo mais 60 sessões de estudo para concluir o conteúdo programático desse edital, no mínimo. Podem ser mais, né? No caso, isso se você não marcar visto lá no gerenciador, né, como a gente demonstrou antes. Então, novamente, vamos mostrar de forma manual. Você vem e agendou aqui o estudo para terça-feira. Vai estar com a situação agendado. Você vai lá e altera a situação de agendado para estudei e o programa vai te perguntar, você concluiu esse assunto nessa sessão de estudo? Se você marcar que não, ele vai adicionar mais um período de estudo e ele não vai esbranquiçar na barra lateral para efeitos de controle. Por quê? Porque quando você expandir a sua matéria de direito processual civil, você vai verificar que esse assunto já foi visto, mas esse aqui ainda não, embora ele tenha 2 períodos de estudo. Então vamos supor que você agenda para o outro dia, ou pode ser para o mesmo dia, tá, pessoal? Vou agendar para o mesmo dia aqui para ficar bem claro a ideia de que não é o assunto que vai ocupar vários dias para você concluí-lo. São as sessões de estudo que você faz. Então, essas sessões, esses períodos associados às sessões, eles estão sempre saindo da situação no agendado, estudei. Aí o programa pergunta, concluiu? Se sim, não adiciona mais nenhum. Se não, adiciona mais um. Então, vamos ver como é que vai ficar esse assunto aqui. Vou novamente concluir. Vai novamente perguntar se concluiu o assunto, agora eu vou marcar aqui sim. Então, em 2 sessões de estudo, ou seja, 2 períodos, eu consegui concluir esse assunto aqui, auxiliares da justiça, etc. Aqui na barra lateral já vai esbranquiçar. Vamos dar uma olhada no dashboard como é que ficou. É para estar com 2 assuntos vistos agora. Aumentou um período, por quê? Porque tinha 61, né? Um para cada assunto. Esse assunto aqui agora tem 2, só esse, né? E aumentou a quantidade de assuntos vistos também. E o programa automaticamente vai fazendo o Kanban. Então, essa é a ideia dos períodos de estudo auxiliarem a não protelação, a não postergação, né? Porque você vê a quantidade de assuntos que você tem, a quantidade de períodos, e a ideia é avançar no edital mesmo, né? E vamos lá olhar como que acontece com os períodos quando você faz a marcação direto, né? Então, esse assunto aqui, ele está com um período de estudo. Se você vier aqui marcar esse assunto como visto, o programa vai te avisar, né? Ó, todos os eventos agendados e não estudados, né? Eles vão ser excluídos, né? Então, eu vou colocar sim. Ele vai marcar o assunto como visto aqui, ó. Vai esbranquiçar aqui também, se eu carregar. Só que na hora que você clicar aqui, ó, ele não tem nenhum período. Por quê? Nenhum período é a ausência de a fazer, a ausência de a estudar, né? Não, você não tem a agendar, porque você já viu esse assunto antes de usar o meu organizado. Então ele vai fazer isso automaticamente, mas aqui é só para explicar a lógica por trás do programa, né? Enquanto esse aqui tem 2 períodos. Se você navegar até o dashboard e você olhar a carga horária, você vai ver que aqui, ó, disciplinas com mais períodos estudados. Aqui, direito processual civil vai ter 3. Se você especificar, você vai verificar o Kanban aqui, né? Ó, 001, por isso assunto visto. 002, por isso assunto visto. E aqui tem 0 em nenhum, também assunto visto. Aqui vai ter uma carga horária 4, porque eu fiz manual, né, pessoal? Senão ia estar uma carga horária mais quebrada. E aqui sem carga horária, mas assunto visto igual. Então, essa é a estrutura do conteúdo programático, ou seja, ele é um sistema regressivo, porque conforme você estuda, aqui funciona um sistema de baixa quanto aos assuntos vistos, adaptativo, porque a quantidade de períodos ela vai se adaptando conforme as suas necessidades, e ele tem essa estrutura bastante incentivadora, né? Porque toda vez que você concluir uma sessão de estudo, o programa ele vai te perguntar se você concluiu o assunto ou não. A ideia disso é que isso auxilie, incentive você a estudar, né? E a cada vez que você concluir uma sessão, buscar dizer sim, né, para o programa para poder iniciar um assunto novo, né? E eu fiz no calendário de forma manual. Pelo meu estudo diário, mesma coisa. Eu vou acrescentar aqui um assunto. Aí ele já vai, ó. Você tem um estudado na data de hoje e um agendado. O agendado permite ligar o cronômetro. Iniciou o cronômetro. Eu vou concluir com 2 segundos mesmo, mas é só para mostrar que a pergunta vem do mesmo jeito, tá? Concluiu o quê? A sessão de estudo. Vem a pergunta. Você deseja salvar o seu tempo de estudo? Sim, e terminei o assunto, ou é sim e não terminei o assunto? E não, é para voltar aqui, né?
Então, eu vou marcar sim e terminei o assunto. Então, novamente, vai esbranquiçar na barra lateral e vai formar a carga horária. Como eu coloquei uma sessão só curtinha, só para mostrar a pergunta, 4 segundos. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, queria mostrar essa questão. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal, segue a gente no Instagram, no Facebook, compartilhe com seus amigos. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.